Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para a equipe da Rádio Exaltação, que compartilha, diariamente essa mensagem na rádio. E uma das mensagens que eles escreveram aqui no YouTube, quem escreveu aqui foi Utilidade Pública, eles escreveram assim: O prazer é nosso em compartilhar sua mensagem na rádio. Até amanhã. Então, gratidão por compartilhar. Um forte abraço também para todos os ouvintes aí da Rádio Exaltação. Bom, ontem eu estava compartilhando aqui no YouTube como que faz para baixar o aplicativo da Rádio Exaltação, né? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link já, tá bom? Do aplicativo. É só apertar nesse link, eu vou deixar no topo dos comentários e vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? É só apertar aí no link que você já vai vir ali preparado para baixar o aplicativo da Rádio Exaltação. E não importa onde você esteja, né? No Canadá, nos Estados Unidos, onde você estiver, ela pega, tá bom? É só você ter o sinal aí do Wi-Fi ou os próprios dados móveis ligado, você vai ter a sintonia que te eleva em qualquer lugar aí do nosso planeta, tá bom? Então, aproveitem aí, abaixem o aplicativo, tá bom? E ouçam aí a sintonia que eleva. Vamos lá, então, aqui para a mensagem de hoje. A gente está compartilhando essa semana a mensagem sobre a Páscoa. Estamos seguindo um calendário aqui que está no Vem e Segue, que fala dos dias da última semana de Jesus Cristo. Nós já falamos da entrada triunfal dele em Jerusalém, falamos também sobre a purificação do templo e depois ele vai para Betânia, tá bom? Depois da purificação do templo, no dia seguinte ele vai para Betânia, e aí então tem a parte que ele vai fazer amaldiçoar a figueira. E aí nós vamos compartilhar essa parte hoje que se encontra aqui. Eu vou utilizar Mateus capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 22 aqui, tá bom? Essa mensagem sobre a maldição à figueira aqui também se encontra no livro de Marcos, e aí eu vou usar alguns versículos aqui também, tá bom? Ou citá-los. Então vamos lá. Vamos começar aqui lendo o versículo 17, que diz assim: E deixando-o, saiu da cidade para a Betânia, e ali passou a noite. Deixando-os o quê? Depois dele ter expulsado, né, purificando o templo ali, expulsado os vendedores, cambistas, tudo ali, purificando o templo, curando a muitos, então ele vai para Betânia. Bom, e estando ali em Betânia, ele vai passar a noite. Betânia ali, provavelmente a casa que ele está indo é a casa de Lázaro, tá bom? Ele já havia levantado Lázaro da morte. É a casa de Marta e Maria, né? Os três ali são irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Então, provavelmente ele passou a noite nessa casa aí e ele vai voltar para Jerusalém. A gente vê aqui, ó, no versículo 18 e 19, Mateus 21, 18 e 19 diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, ele amaldiçoou a figueira ali, ele estava indo, né, e essa figueira estava no caminho, ela estava vistosa, né, cheia de folha ali, vistosa, bonita, e ele, com fome, ele foi até aquela figueira buscar figo ali para comer, e não achando, ele amaldiçoa a figueira. Aqui em Mateus fala que a figueira secou imediatamente, tá bom? No livro de Marcos, ele traz um detalhe que fala que ele falou para a figueira, amaldiçoando ela, e no dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, quando os apóstolos passaram com Jesus naquele mesmo local, a figueira havia secado completamente, até a raiz, tá bom? Então tem esse detalhe em Marcos, né? Apenas Mateus, ele conta aqui os fatos como se fosse de uma vez só, um episódio só, tá bom? Quando ele fala aqui em Mateus, secou imediatamente, significa então que imediatamente ela começou a murchar, e no livro de Marcos a gente vê que ela vai secar até a raiz. Em 24 horas ela vai secar até mesmo a raiz ali.
tá bom? Vamos lá, ó, no livro de Marcos, tem os detalhes lá, né? Em Marcos 11, 20 diz, secara desde a raiz, falando, isso significa, né, que ela foi a destruição total ali da figueira. Também é dito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 13, que não era tempo de figo. Não era tempo de figo, e por que será que Jesus Cristo esperava achar figo na figueira se não era tempo de figo? Bom, aqui nós vimos que a figueira estava bonita, vistosa, cheia de folha. Então, ela estava fazendo um marketing de si mesma, né? Marketing é fazendo uma propaganda de si mesma. Ela estava bonita ali, mostrando uma coisa, mostrando que tinha frutos, porém ela não tinha nada. Então, o Senhor, ele amaldiçoa essa figueira como um símbolo da hipocrisia em Israel. A palavra hipocrisia, e muitas vezes Jesus Cristo cita, né, os líderes religiosos lá em Jerusalém como hipócritas, né? E a palavra hipócritas, ela vem ali do sentido de ator. O que é um ator, né? Um ator de novela ou de teatro, ele finge um papel, ele mostra ser uma coisa que não é, ele interpreta algo. Da mesma maneira, quando o Senhor amaldiçoa a figueira, ela está mostrando algo que ela não é, ela estava vistosa e bonita, né, parecendo que tinha frutos, mas chegando lá não tinha fruto nenhum. Então isso é uma interpretação, né, da religiosidade que se estava tendo em Israel. Os líderes religiosos mostravam que tinham frutos, né, estavam vistosos e bonitos, porém eles não davam frutos. É a pessoa querer aparentar uma coisa que não é, tá bom? Então, Jesus Cristo, ele condena esse tipo de ação nas pessoas, e aqui então ele amaldiçoa essa figueira que estava fazendo a mesma coisa, ela estava bonita por fora, mas ela não produziu fruto algum, ela estava fazendo só o marketing ali, né? Então, ele vai e amaldiçoa ali. Nós temos dois ensinamentos a respeito dessa figueira aqui, vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Duas lições nós podemos tirar. Em Mateus 21, versículo 20, continua dizendo, e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Essa foi a pergunta deles aqui. Ué, como que isso aconteceu, né? Ela secou imediatamente. Jesus Cristo, por ser o Criador de todo o universo, da terra, a vegetação, ele mostra aqui que ele tinha domínio até mesmo sobre a vegetação, sobre o reino vegetal, sobre as plantas e tudo, porque ele mesmo as criou, tá bom? Continuando aqui, vamos pegar aqui as duas lições que nós podemos aprender aqui por meio da figueira que secou imediatamente, tá bom? Aqui também, eu acho que vale a pena compartilhar aqui que essa figueira, né, ela está apenas obedecendo ao seu Senhor. Quando o Senhor pegou e disse, secai, né, amaldiçoa ela e ela seca imediatamente, ela está apenas obedecendo o seu próprio Criador. Essa figueira, eu acredito e gosto de pensar assim, que ela ficou muito feliz em servir como lição para muitas outras milhões de pessoas que aprenderiam por meio desse registro, tá bom? Eu acredito que ela ficou feliz em obedecer ao Senhor ali, tá bom? E, inclusive, né, nós podemos ver o poder do Salvador aqui em também amaldiçoar. Mas em todo aí o Novo Testamento a gente não vê Cristo utilizando esse poder para amaldiçoar, é sempre abençoando as pessoas, curando as pessoas. Então, aqui quando ele usa para amaldiçoar, essa é a única vez, né? E ele usou aqui para amaldiçoar uma figueira exatamente para dar uma lição e trazer ensinamentos para nós que nós não devemos viver na hipocrisia, querer aparentar algo. Ou conforme as escrituras diz, né? Lobos em pele de cordeiro, querer apresentar, viver uma hipocrisia. No domingo eu ponho o paletó, né? Eu coloco terno, gravata e sou um anjinho, né? Mas no meio da semana eu xingo, falo palavrão, não procuro me aproximar de Deus. Então, eu não posso viver uma hipocrisia, ser um ator,
tá bom? Somente ali no domingo. Eu devo realmente me esforçar para mudar a vida. Eu devo fazer até um adendo, né, um acréscimo aqui a essa fala, porque uma pessoa que está se esforçando para viver o evangelho, de modo algum é um hipócrita. Tem muitas pessoas que eles estão lutando contra vícios, contra dificuldades e estão indo na igreja. De maneira nenhuma nós devemos criticar as pessoas. Do que adianta você estar vindo na igreja? Você não para com isso. A pessoa está lutando, está indo. Esse é o importante. Mesmo que a pessoa tenha suas dificuldades, ela não desiste, ela continua indo à igreja. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é querer aparentar algo que não é, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Então, essa é a primeira lição aqui que foi dada sobre a figueira. A segunda lição aqui que foi dada foi a respeito da pergunta que os apóstolos fizeram. Eles perguntaram como secou imediatamente a figueira. E aí Jesus Cristo dá então a segunda lição, quando ele fala aqui, né, respondendo, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isso à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, a segunda lição aqui foi para os apóstolos, que tudo o que eles pedissem em oração, não duvidando, tendo fé, aquilo aconteceria. Então, a primeira lição fala sobre a hipocrisia, não sermos hipócritas. A segunda fala a respeito da fé. E se nós tivermos fé, nós podemos fazer coisas maiores do que essa em relação à figueira aqui, tá bom? Então, são esses os dois ensinamentos aqui que é passado sobre a figueira. Eu gosto também, né, um ensinamento que tem lá em Lucas, capítulo 13, falando sobre uma figueira que ocupava uma vinha. Né, já havia 3 anos, né, 3 anos de uma figueira é exatamente o tempo ali que ela já está na época realmente de produzir frutos, né? O Senhor já está tendo paciência com essa figueira aqui para produzir frutos e ela não estava. O comentário de Marcos também é interessante, que fala que não era tempo de figo e Jesus Cristo foi lá buscar figo. Então, às vezes, a gente não está na época de produzir frutos, é uma época de dificuldade, mas veja que mesmo assim o Senhor espera que nós produzamos frutos, seja em nossas dificuldades ou na época boa. Sempre nós devemos produzir frutos, né, para o Senhor. De acordo com João Batista, né, no começo de Mateus ali, João Batista pregava, produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, os frutos que nós devemos ter é de arrependimento, de melhoria, procurar melhorarmos sempre para o Senhor. Vamos aqui então para Lucas capítulo 13, versículos 7 e 8, falando sobre a figueira que estava na vinha, mas não produzia fruto. Né? Veja aqui o amor do Senhor e a paciência do Senhor também com essa figueira aqui. Diz assim, Lucas 13, versículos 7 e 8. E disse o vinheteiro, né, o que cuida da vinha ali, eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e vai cuidar ali da figueira mais um ano, né? Aqui então fala de uma figueira que há 3 anos o Senhor está buscando fruta ali e não acha nada. E aí ele fala, melhor tá na terra inutilmente, está ocupando aqui a terra, ou seja, ela estava pegando os nutrientes da terra por meio da raiz, se nutrindo a si mesma, mas não estava produzindo fruto. E aqui é uma representação também de nós. Nós também somos uma figueira, estamos na terra do Senhor, a vinha é o mundo, e o Senhor provê tudo para nós, tá bom? Ele nos dá todos os cuidados, a alimentação, a gente está sendo alimentado para o Senhor, mas que fruto eu estou produzindo? Aqui nessa figueira, né, em Lucas 13, fala que o Senhor há 3 anos está buscando ali e não acha, né? Então está ocupando a terra inutilmente. Será que eu estou na terra inutilmente, né? Só colhendo as bênçãos do Senhor e não produzindo frutos para Ele? Então a gente deve produzir fruto. A gente vê a misericórdia do Senhor falando,
eu vou cavar, vou adubar, vou esperar mais esse ano aqui. Então, às vezes é a misericórdia de Deus. Já era para Deus ter recolhido a gente, não, vamos esperar para ver se a gente produz mais frutos ao Senhor, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje que eu quero compartilhar, quando Jesus Cristo, então, nessa semana, ele dá esse grande ensinamento sobre a figueira aqui, amaldiçoando ela, que serviu de lição para milhões e milhões de pessoas que nós podemos aplicar em nossa vida, tá bom? É essa a mensagem que nós compartilhamos com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.